Mas eu consegui ser igual a qualquer outro ninja, até Kakashi. Com um grande esforço. Você diz que quer mostrar ao mundo que pode ser um esplêndido ninja, embora não tenha os dons que os outros têm. É o seu Nindo, é o seu caminho ninja, não é? Bom, eu acho um ótimo objetivo. E aí, rapaziada, eu voltei. Nesse vídeo eu vou falar de um assunto muito crítico para outras pessoas, um assunto que é muito difícil de ser conquistado, que é a disciplina, cara. Aquela força de vontade infinita, aquele desejo de fazer aquilo infinitamente, de não cansar de fazer aquilo. Pelo menos é o que muitos acham. Eu estudei um pouco sobre esse tema porque é algo que eu também tento trazer mais para minha vida, porque de uns tempos para cá eu venho deixando um pouco mais à vontade a minha vida, mesmo que isso seja errado, e eu percebo isso e todos os dias eu tento me aplicar os próprios conselhos que eu vou tentar passar para vocês. Vai ser mais como uma mensagem para quem quer alguma coisa no futuro, para quem espera um resultado no futuro, alguma coisa boa. Vamos lá. O que seria a disciplina? Cientificamente, de um ponto meio científico. A disciplina é um processo de controle do seu comportamento, do autocontrole de si mesmo, que se baseia em criar hábitos bons, obviamente, não pode ser hábito ruim, tem que ser um hábito bom. Você vai criar um hábito bom, você vai repetir aquele hábito muitas vezes, você vai aprender a controlar os seus impulsos, a tomar decisões melhores, porque quanto mais disciplinado você se torna, menos o seu cérebro tem que pensar em respostas que não existem. Então, a disciplina ela vai te ajudar a tomar decisões, ela vai te deixar mais hábito para coisas da vida, dependendo do que você se disciplina. Com o tempo, com a repetição do que você vai fazendo, você vai se tornando cada vez melhor naquilo, e isso é algo muito bom. Controlar os impulsos é algo muito bom também. Você vai aprender a cada vez mais se distanciar daquilo que te faz mal. Então, onde exatamente acontece a disciplina? Onde você pensa em disciplina? Como eu disse no começo, eu estudei um pouco desse vídeo, eu estudei um pouco desse assunto e descobri que é o córtex pré-frontal. É a parte que toma as decisões, que pensa no futuro, controla os impulsos. Essa é a parte mais importante, entre muitas aspas, né? Porque para ser importante tem que funcionar. Então, com certeza, é a parte mais importante, é o córtex pré-frontal. Então, por isso que você vê muitas pessoas que sofrem de deficiências no córtex pré-frontal e não conseguem tomar decisões, não conseguem controlar impulsos. Então, vamos falar em si agora como ela age. Quando você pratica a disciplina, você vai se tornando mais forte. Fisicamente, se for treino, mentalmente, se for estudo, depende do hobby que você quer adaptar para sua vida. E quando você começa a se tornar mais forte, se distanciar dos vícios, você começa a criar uma resistência sobre aquilo. Você começa a não ter muita preguiça, que isso é algo ruim, até biblicamente é algo ruim. Você passa a resistir à preguiça, você consegue lidar com as distrações, que seria, por exemplo, o vício no celular. Você consegue cada vez mais sair de uma vida que você vê que não é pra você, mas você não consegue sair dela. Então, cara, você ser uma pessoa disciplinada é uma coisa que no começo pode ser ruim, mas lá na frente você vai agradecer muito, muito por ser um cara disciplinado. E a meta é você continuar disciplinado até o último dia da sua vida, cara. Óbvio, não é pra você se esforçar até o último dia da sua vida. Não é pra você fazer, por exemplo, você faz 100 flexões hoje, daqui a 80 anos você não vai conseguir fazer 100 flexões. Então, você vai mesmo num ritmo menor, você vai continuar fazendo aquilo. Porque a disciplina não é uma força infinita. A disciplina é a vontade de você fazer uma coisa que, mesmo você não querendo, você tem que fazer. Isso se torna uma obrigação sua, não é para levar tão a sério. Por exemplo, um dia de descanso, você tem que tirar um dia de descanso. Você não é um cara de ferro, né? Então agora vem a dopamina, que é algo que liga o prazer e a motivação.
te torna um cara sem disciplina. Você busca fazer uma coisa rápida, comida, celular e coisas que se tornam um vício ruim, coisas que alimentam o seu prazer. Cara, isso é terrível. Terrível, terrível, terrível. E quem tá nesse vício, eu recomendo sair porque, cara, é algo horrível. Você busca motivação rápida, você quer correr, mas você só corre um dia no mês. Não faz sentido, cara. Você tem que tirar isso de você, tem que tirar a dopamina de você. Óbvio, você tem que ter algum momento de lazer e tal, mas é algo que você tem que controlar, cara. Você precisa realmente controlar a dopamina, porque é algo que não vai te ajudar no futuro muito bem. Já com a disciplina, você consegue reprogramar a dopamina. Você aprende a viver sem prazeres curtos. Você aprende a sentir que vai vir uma recompensa com seu esforço. Por exemplo, você treina muito, por mais que no começo seja ruim, cara, você sabe que lá na frente você vai conseguir alguma coisa boa. Lá na frente você não tem que pensar agora, tem que pensar lá na frente, pô. Igual você tá estudando, você tem que pensar no agora para fazer a prova, mas ir lá no futuro. Isso realmente vai importar para você. Eu não entendo pessoas que falam que estudo não dá futuro. Óbvio, dá futuro sim. Depende de que pessoa você quer ser. Talvez seja um assunto para outro vídeo, então não é um tema que eu vou me aprofundar, cara. Então, como ser um cara disciplinado? Cara, isso é um negócio difícil de você se adaptar. A disciplina é muito fora do comum que você consegue viver. A disciplina é acima da sua janela, é um degrau a mais que você demora muito para subir esse degrau. E quando você finalmente consegue subir esse degrau, cara, você vê o quão isso foi importante e o quão você foi errado em não ter sido disciplinado. Óbvio, você precisa ser disciplinado nos estudos, sim. Por mais que você não vá ter um emprego tão, como é que eu posso dizer, tão dentro dos padrões escolares, você vai precisar dos estudos, cara. Vai ser uma fase importante. E nossos pais mesmos dizem isso, que você tem que estudar, cara, para não acabar que nem eles. Vocês podem pensar, mas eles ganham dinheiro, eles fazem isso e aquilo, mesmo terminando os estudos. Mas, cara, se seu pai disse que você não tem que fazer daquele jeito, você não faz daquele jeito. Eles são a prova disso. Eles falam isso porque eles sabem disso. E como a dopamina afeta o nosso corpo? Cara, como eu falei, eu estudei sobre esse tema um pouco hoje à noite, na hora de fazer esse vídeo. Passei uma hora estudando por aí para tentar trazer para vocês um conteúdo mais amplo. Porque na minha visão, disciplina era fazer mesmo sem você querer, mas é basicamente isso, cara. Só que eu vim dar uma explicação a mais. Então, para começar a falar, a disciplina ela afeta seus hormônios. Sim, a disciplina afeta os hormônios. Aumenta a testosterona. Aumenta a testosterona em hábitos consistentes. Você tem que fazer mesmo sem você querer. Cara, eu não vou nem citar os inúmeros problemas de você ter uma testosterona baixa. Basicamente você fica menos homem. Também afeta a serotonina, que é algo que faz você se sentir melhor, você ter mais apetite, mais sono, você ser mais uma pessoa produtiva. Seu corpo começa a ficar cada vez melhor, você fica cada vez mais como um humano saudável. Cara, isso é uma vantagem tanto para somente você ser dedicado. Também afeta a gente mentalmente. Você começa a tomar menos decisões inúteis. Você fica menos cansado mentalmente. Você não vai ficar tão cansado mentalmente como uma pessoa comum ficaria. Você vai começar a pensar menos e vai tomar decisão mais rápido. Óbvio, dependendo do que você se disciplina, sua decisão mental pode ser algo muito, 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 muito bom. Então, você vai começar a ficar cada vez mais apto como um bom humano. Também, caso sua disciplina não seja só para estudo, você pode treinar, que é algo muito bom. Eu recomendo porque eu treino há vários anos. Óbvio, teve um tempo que eu parei de treinar
Tem um tempo que eu volto a treinar com força, mas cara, isso é algo muito relativo de pessoa para pessoa, mas mesmo sem estar nas melhores condições, eu fui treinar porque se trata disso a disciplina. Se trata de você fazer algo mesmo sem estar com aquela vontade. Se trata de você ir para a escola num dia que era para ser feriado, mas tem aula e você vai para a escola. É assim que é basicamente a disciplina. Você tem que ir independente das desculpas e dos problemas que vai vir pela frente. Então, para finalizar, para não ficar igual o vídeo antigo que ficou grande e tal, e as pessoas de hoje procuram cada vez mais consumir conteúdo não tão extenso e botam no 2x e nem, na maioria das vezes, nem escuta o que você fala. Mudando de assunto, quando você se torna uma pessoa disciplinada, você cria uma nova identidade de você mesmo. Você começa a querer cada vez mais se aprofundar nos prazeres que pode ser um prazer para você ser uma pessoa disciplinada, pode ser um prazer para você querer estudar, querer treinar, juntar os dois e fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, a disciplina, cara, ela cria um novo você, cria uma nova identidade de você mesmo. O foco em longo prazo te ajuda. Você muda de um pensamento de quero agora. Você tá com dinheiro e quer agora o celular, só que você não vai ter um celular tão bom. Mas com a disciplina, cara, você começa a pensar, se eu juntar, eu vou conseguir aquele que é melhor do que esse. Então vale a pena esperar para aquele chegar. Cara, a disciplina é algo que vai te ajudar a ser uma pessoa totalmente diferente da pessoa que você é hoje. A disciplina vai te ajudar a formar um novo você que você nem imaginava que tinha. Então, depois desse vídeo eu espero que vocês comecem a cada vez mais se disciplinarem. Espero que cada vez mais vocês criem bons hábitos, sejam um pouco mais duros consigo mesmo. Vocês comecem a pensar que se você estiver muito confortável, tem alguma coisa errada e você tem que fazer alguma coisa. Nunca pode ficar parado. Óbvio, você pode ficar parado no sábado e no domingo, né? Mas o que eu quero dizer é que vocês, apesar de tudo, tem que continuar com esse hábito. Apesar de tudo, vocês têm que ser consistentes. Vocês têm que ter constância até o fim da sua vida, porque você pode deixar uma mensagem para os seus futuros sucessores. Vocês podem deixar uma mensagem para os seus futuros sucessores de não ser uma pessoa cansada. Isso é algo que eu tomei comigo mesmo ao redor de toda a minha vida. Foi algo que eu resolvi ser e eu não me arrependo de ser até hoje. Que apesar de tudo, mesmo que seja tarde, mesmo que seja só umas 50 flexão, eu ainda tenho que fazer antes de dormir. Porque se você deixar de ser você mesmo, se você deixar de ser um cara disciplinado, você vai se arrepender muito por isso. É isso, espero que esse vídeo tenha ficado pelo menos um pouco bom e que vocês tenham compreendido um pouco do meu pensamento, e espero que vocês comecem a pensar no futuro. É nóis, Deus abençoe sempre, valeu.